Salve, salve, rapaziada ligada no Decifre Futebol. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e esse é o Decifra Futebol, seu novo canal de futebol, novo canal preferido de futebol. E hoje estou aqui para mais um vídeo de análise tática, o nosso Decifrando a Partida. E hoje o tema é Botafogo 0, Cruzeiro 2. O Cruzeiro conseguindo uma reabilitação no campeonato após uma sequência de resultados não tão positivos, especialmente a derrota para o Ceará por 3-1, mas num confronto direto ali na parte de cima da tabela, numa possível briga por título, né? Apesar do Botafogo não ter se colocado ainda de forma muito expressiva como um dos candidatos ao título, o Cruzeiro, por sua vez, é o líder do campeonato, e essa vitória muito importante, assim, e muito curioso também ver como o Cruzeiro ele, ele joga bem esses jogos grandes, né? O Cruzeiro gosta desses jogos, e isso tem muito a ver também com a estratégia do time, né? Com o modelo de jogo do Leonardo Jardim. É um time que gosta do campo para correr, que gosta de atacar em transição, que gosta de aproveitar a linha alta do adversário. Então a gente vai entender um pouquinho disso aqui nesse vídeo. Eu vou explicar mais ou menos como foi a historinha do jogo. Então, portanto, aí, Botafogo 0, Cruzeiro 2, análise tática. Tá aí na tela para vocês, para a gente já começar a falar do primeiro tema aqui. E eu vou, como sempre, numa ordem cronológica, como que o jogo começou e como ele foi se desenrolando. E eu acho que o primeiro tema principal, eu diria que foi no início do jogo, a superioridade que o Botafogo teve. Eu acho que o Botafogo começou melhor o jogo em relação ao Cruzeiro, e muito por conta dessa saída de bola aqui do Botafogo e como o Cruzeiro marcava ela. E assim, o Cruzeiro, ele, como vários outros times no Campeonato Brasileiro, eles marcam a saída de bola num 4-1-2-1-2 losango, né? Com esse losango aqui no meio campo. O Lucas Silva é o volante que salta para marcar. Só que quando você compara com a formação de saída do Botafogo, que é um 4-2-3-1, muitas vezes o Tavarino era quase um segundo atacante aqui, os pontas afunilavam por dentro ou recebiam mais abertos. Só que a grande sacada disso aqui, rapaziada, eu vou até marcar aqui para vocês. Eu vou até marcar aqui para vocês verem certinho essa situação, que é esse duelo aqui, ó. Esse 2 contra 1 que existia na frente da defesa, no meio-campo ali, especialmente na altura dos volantes do Botafogo. E o Botafogo é um time que eu já falei um pouco sobre isso aqui. Ele gosta muitas vezes de pegar essa bola aqui e esticar ela no Arthur Cabral, né? Porque o Arthur Cabral ele é muito forte nessa jogada do pivô, né? Por mais que não tenha feito um jogo muito bom. Pelo contrário, é um jogo ruim do Arthur Cabral, mas ele vai muito bem nessas conexões diretas, e o David Ancelotti tem explorado muito isso. Só que nesse jogo, essa superioridade numérica que o time tinha aqui era muito evidente, então eu acho que não fazia tanto sentido o Botafogo ficar esticando tanta bola, e foi exatamente assim que o Botafogo conseguiu gerar vantagem no início do jogo. Porque o que aconteceu? O Lucas Silva, ele por mais que tivesse que se desdobrar aqui, marcando dois jogadores, ele tendia a vir aqui e marcar o Alan. Então, o que acontecia? O principal pilar de saída de bola do Botafogo, que é o Marlon Freitas, ele ficava livre. Então, você tinha situações assim: o John soltava aqui no Barbosa, aí o Caio Jorge ia saltar nele para pressionar, você, sei lá, voltava a bola aqui no John, o Marlon Freitas se apresentava livre para receber a bola aqui e dar início às jogadas do Botafogo. Então, o Botafogo, graças a esse 2 contra 1 aqui que existia na linha de volantes, ele conseguia gerar vantagens dessa saída de bola aqui, e a partir disso ir para o campo de ataque, né? E é bom que seja dito isso, assim, eu não acho que era algo que o Leonardo Jardim não soubesse que pudesse acontecer, né? Porque você deixar um Lucas Silva, que não é um jogador tão fisicamente intenso, assim, mordedor, aquele cara que vai correr aqui, vai fechar esse cara aqui, depois fechar o Marlon Freitas e pressionar os dois na mesma intensidade, e ainda mais contra um time que tem um cara como o Marlon Freitas, que é esse termômetro de saída de bola, esse cara que carimba todas as bolas, que sabe jogar bem de costas, sob pressão. Mas eu acho que tudo isso era para você justamente ter sobra aqui na última linha, porque você pensa,
são 3 atacantes aqui do Botafogo, né? Os 2 pontas mais o centroavante Arthur Cabral, contra 4 defensores do Cruzeiro. Então era justamente ter sobra na última linha. E agora avançando para a próxima parte do vídeo, rapaziada, que é quando o próprio Botafogo avançava no campo de ataque, né? Quando vencia a saída de bola naquele esquema que eu falei para vocês, se aproveitando muito da superioridade numérica que o time tinha na linha de volantes, chegava ao campo de ataque. E aí o que acontecia? O Botafogo nesse jogo, ele inicialmente ele não começa fazendo aquela linha de 3 com um dos volantes baixando para fazer essa linha de 3, o que libera os laterais. Nesse jogo, eu senti assim, não tinha uma linha de 3 muito, muito clara, assim, formada no início do jogo, só que era algo muito assim, Caio Paulista, não, Caio Paulista, perdão, o Caio Pantaleão, o Barbosa e o Alex Telles segurando um pouquinho mais, ele ficava um pouquinho mais avançado que esses 2 zagueiros, mas só que ele ainda segurava quase como um terceiro zagueiro, ajudando mais na construção das jogadas. Então o Botafogo ficava meio que num 3-2-5 para atacar, né? Porque o Montoro do lado esquerdo era quem dava amplitude, ele ficava bem aberto para receber essa bola no mano a mano, já vou falar um pouquinho mais disso. O Savarino ali, sendo esse camisa 10 flutuando no entrelinhas, só que mais ali pendendo mais para o lado esquerdo, o Arthur Cabral na referência, o Arthur, ele caía da ponta para dentro, né, abrindo o corredor para fazer a dobradinha que a gente já falou muito aqui, com o Vitinho, né? Essa dobradinha que o Arthur vem para dentro e o Vitinho ataca o corredor, isso tem variações, enfim. E aí o que acontecia? Como o ponta esquerda, quem dava amplitude pela esquerda, era o Montoro, o Botafogo começou forçando muito essa jogada aqui, esse mano a mano do Montoro contra o William. E no início do jogo o time tinha muita vantagem nisso. Então, assim, o Botafogo começava saindo jogando curto aqui, quebrava a marcação do Cruzeiro, chegava ao campo de ataque, aí você começava a ter aquelas variações de corredor. O time tentava aqui na direita com a dobradinha Arthur e Vitinho, ou tentava do lado esquerdo. E aí, onde o time conseguiu gerar vantagens desde no início do jogo ali, foi justamente nesse mano a mano aqui do Montoro contra o William. E inclusive, que jogador é o Montoro, cara, assim, tá impressionante mesmo esse início dele pelo Botafogo. Parece ser mais um dos vários acertos desse scout do Botafogo. Jogador jovem, assim, provavelmente o Botafogo vai ganhar uma grana com esse moleque aí, vai desenvolver ele tem uma característica de drible, de controle de bola, ele esconde a bola, assim, o centro de gravidade baixo, porque ele é um jogador de menor altura, mas só que isso dá muita agilidade para ele, né? Para ele conseguir mudar de direção, proteger a bola. Assim, ele é um craque mesmo. Parece ser, né? Não vou me precipitar, mas parece ser um craque o Montoro, sim. Então, assim, ele tinha muito. Ele gerava muitas vantagens para cima do William na habilidade técnica mesmo, cara. No talento, ele pega no mano a mano. Com muita personalidade, ele ia para cima e vencia esses duelos. Só que aí o que o Cruzeiro começa a fazer após isso? É solicitar que este jogador aqui, o Christian, recuasse para fazer essa dobra. E aí vai uma crítica minha ao Botafogo, porque eu acho que demorou, o David Ancelotti demorou até essa leitura aqui, que no início do jogo, ele entendeu, né, que a saída para o Botafogo estava do lado esquerdo nesse mano a mano de William contra Montoro, porque o Montoro estava levando vantagem, e aí o time continuou forçando ataques por ali, e aí veio a resposta do Cruzeiro, que foi o Christian baixando muito, inclusive, que partida do Christian, né, cara? Que jogador vencendo o Christian para esse Cruzeiro, ajuda muito sem bola na marcação pressão, ajuda no ataque, é muito importante, porque ele é um ponta, só que na verdade que vai para o meio, vira um meio, abrindo o corredor para o lateral direito apoiar. Então, assim, mais uma grande partida do Christian. E aí ele desce aqui para fazer essa dobra de marcação no Montoro. E aí a minha crítica vai justamente a esse jogador aqui, que, assim, provavelmente foi até uma instrução do David Ancelotti, né, que ele segurasse mais. Só que eu senti falta do Alex Telles apoiando, fazendo essa ultrapassagem aqui, justamente para gerar essa dúvida aqui, ó. Às vezes para o William descer e ele ficar no mano a mano com o Christian, ou o próprio Christian acompanhar o Alex Telles e voltaram a ser uma situação de mano a mano, que é a situação que o Montoro estava tendo muita vantagem no jogo. Mas a partir do momento que o Christian começa a descer para fazer essa dobra de marcação, a vida dele fica muito mais difícil, né, cara? Então, assim, ótima percepção do Leonardo Jardim. Você vê que o William estava precisando, sim, de ajuda ali. E o Christian, né,
como é que eu posso dizer? Essa solidariedade dele, né? Essa falta de ego de voltar para marcar como se fosse quase um ponta. Então, ponto para ele. E assim, outra coisa só sobre essas vantagens que o Botafogo gerava antes desse ajuste do Christian, é porque assim, o Botafogo, por mais que conseguisse vencer esse duelo, então, sei lá, o Montoro estava aqui contra o William, ele driblava o William, aí ficava nessa situação aqui. Muitas vezes ele tentava cruzar na área ou tentar um drible aqui. E aí que vai o meu elogio para mim, talvez o melhor jogador da partida, o Fabrício Bruno, cara, porque a partida que ele teve, assim, principalmente nos cortes de cruzamento, assim, ele estava sempre no lugar certo. E aí é um elogio muito grande que eu tenho ao Cruzeiro, né? Assim, a gente fez lá no nosso Tabelando Ideias, que é o programa semanal, que a gente traz as principais notícias e assuntos do futebol brasileiro. A gente tinha feito no penúltimo programa, uma análise do Cruzeiro, né? A gente tinha comentado muito e eu tinha pegado alguns dados. E dois dados que eu gosto muito de explicar para explicar esse Cruzeiro é o terceiro time com menor taxa de posse de bola no seu campo de defesa, ou seja, o adversário ele tem muita dificuldade para fazer com que o Cruzeiro fique ali entre que jogado às cordas ali, né, seja empurrado contra as cordas e fica aquela situação, né, do Cruzeiro afundado dentro da área e o time pressionando o adversário. Isso não acontece. O Cruzeiro é o terceiro time com menor posse no seu terço defensivo, né, por parte do adversário, além de ser o terceiro time do campeonato com mais desarmes por jogo. Então, assim, o Cruzeiro é um time que se defende muito bem, que tem defensores que estão defendendo bem, que estão em grande fase, e um deles é o Fabrício Bruno. Então, assim, muitas vezes, quando o Montoro vencia esse duelo mano a mano, ele cruzava a bola, só que o Cruzeiro rapidamente afastava essa bola, ou senão, num trabalho de cobertura aqui do Fabrício Bruno ou do próprio Lucas Romero, eles conseguiam recuperar a bola e aí acelerar as jogadas, né? E aí fazer aquilo que o Cruzeiro quer, que é ser vertical. O Cruzeiro é um dos times que tem menos posse de bola no campeonato, que menos troca passe no campeonato, mas só que é um dos que mais finaliza, o segundo melhor ataque, atrás apenas do Flamengo. Se eu não me engano, é o terceiro time em grandes chances criadas, só atrás do Flamengo e do Bahia. Então, assim, o Cruzeiro, o fato dele não ter a bola, dele não trocar tantos passes, não quer dizer que não seja um time ofensivo, porque, igual eu falei, o objetivo do Cruzeiro é se defender bem para acelerar sempre que tiver espaço. E olha só, como o Botafogo é um time que ataca com muita gente, você tem muito espaço aqui, ó, nessa profundidade. E é aqui que o Cruzeiro ama jogar. Então, como eu já falei aqui, a maneira que o Cruzeiro se defendia, que o Botafogo atacava, e que o Botafogo, inicialmente as vantagens que o Botafogo conseguia criar e a maneira que o Cruzeiro respondeu a isso, quando tinha a bola, além das transições ofensivas que são, por exemplo, é como saiu o segundo gol, né, que é um lance basicamente do Cruzeiro roubando a bola e o Caio Jorge, né, arrancando com aquela força, explosão absurda que ele tá mostrando, assim, a evolução dele, né, a maturação do Caio Jorge tá chegando num nível muito interessante e então o Cruzeiro tirava muito proveito e tirou proveito, né, como eu disse, foi assim que saiu o segundo gol, numa transição ofensiva, num contra-ataque ali. Só que tinha um detalhe muito interessante ali, um defeito da defesa do Botafogo que o Cruzeiro explorou, que eu acho muito interessante, porque o Cruzeiro, na sua estrutura ofensiva, ele faz essa saída em três aqui, com o Romero descendo para fazer esse terceiro zagueiro, o Lucas Silva fica como esse pivô único à frente dos três zagueiros, né? O cara que dita o ritmo do jogo, que faz a saída de bola, né? O Lucas Silva, ele é um pilar desse time do Cruzeiro, né? É o maestro desse time, né? O cara que rege os momentos de aceleração, os momentos de segurar um pouquinho mais a bola e ter uma posse um pouco mais longa, para o time ter um pouco mais de respiro. Grande temporada do Lucas Silva. E essa saída de três justamente para você liberar os dois laterais, porque o Cruzeiro é um time que gosta muito de atacar pelos lados, fazendo essa dobradinha, tanto do lado esquerdo com o Wanderson e o Kaique, como do lado direito com o Christian e o William. E essa dobradinha dos pontas, dos laterais com os pontas, ela tava matando a defesa do Botafogo, porque o Botafogo demonstrou um problema muito, muito grande nesse jogo, que foi o apoio defensivo dos seus pontas, porque Arthur e Montoro, eles acompanhavam o Kaique e o William, só que até uma determinada faixa de campo, né? Parecia que quando chegava aqui, ó, você tinha esse lance aqui, aí sei lá, passe para o Lucas Silva, a bola voltava aqui, e aí o Arthur já se projetava
o Wanderson vinha receber essa bola aqui, sei lá, essa bola entrava no Wanderson, e aí o Kaique, ele passava nesse corredor aqui e não era acompanhado pelo Arthur. E o Arthur, ele tem que fazer esses acompanhamentos aqui para justamente dar liberdade para o Vitinho caçar aqui o Wanderson sem se preocupar com esse espaço na lateral aqui. E como que sai o primeiro gol do Cruzeiro, né? É aquela saída errada do John, né? Um vacilo dele. Só que, assim, não é necessariamente uma transição, porque, assim, o, o, o Matheus Pereira, ele recebe a bola bem aqui, né? E ele tem tempo, né? Ele pega, ele segura, ele olha, e ele só tá esperando. É muito claro que ele tá esperando o Kaique. E o Arthur dá uma cochilada tremenda, o que deixa o Kaique livre para receber essa bola aqui. Ele faz o cruzamento aqui no segundo pau para o Christian fechando fazer o gol. Então, assim, é, o, o Cruzeiro soube detectar muito bem esse erro. E, assim, isso não era diferente do lado esquerdo, porque o Montoro também não ia até o final contra o William, pelo menos em várias posses, né, ofensivas do Cruzeiro. E por isso que esse jogo em dupla dele com o Christian, eu destaquei nessa parte do Christian, né? Tanto a parte defensiva como a parte ofensiva, e muito passava por esse movimento dele de sair da ponta e para dentro, abrindo um corredor para o lateral, e dessa maneira o Cruzeiro conseguia chegar e ser perigoso, né? Ser muito perigoso contra essa defesa do Botafogo, que além de estar defendendo com a linha alta, o que já é algo muito um prato cheio, né, para o Cruzeiro, né? Tudo aquilo que o Cruzeiro quer. Em momentos de fase defensiva, o Botafogo também tinha problemas, e o principal deles, maneira que saiu o primeiro gol, é justamente essa falta de apoio dos pontas do Botafogo para marcar os laterais do Cruzeiro. E aí, você tem a construção do placar ali, já rápido, 2-0 no primeiro tempo ali, o jogo já mais encaminhado para o lado do Cruzeiro. E o Cruzeiro baixa um pouco o bloco de marcação, né? Justamente para chamar mais ainda o Botafogo, para você ter mais campo para jogar. E você tem até a entrada do Cuiabano, o que melhora muito o time do Botafogo. E como eu tinha dito lá no início, o Alex Telles, até por característica, ele não é um cara que fazia tantas ultrapassagens, porque fisicamente não é a característica dele. Ele é um cara um lateral mais construtor, mais de distribuição de passes, de bola parada, que tem uma batida na bola muito boa. E o Cuiabano é o contrário, não, quase com ponta, né? O Cuiabano. E muitas vezes tem jogado como ponta nesse Botafogo. É o cara da ultrapassagem, é o cara que chega na linha de fundo para cruzar. Ele cria ótimas oportunidades, acabou, infelizmente, no final do jogo, tendo uma torção ali de tornozelo, né? Mas ele entra e bota traz um tempero ao jogo que não tinha, né? Que ele começa a dar liberdade para o Montoro mais uma vez explorar os mano a mano, né? Então, assim, e gerar dúvida na defesa do Cruzeiro para que ele tivesse espaço para cruzar. Só que eu acho que essa alteração ela demora muito a sair. Lógico que depois você tem a fatalidade da lesão, só que eu acho que foi um erro de leitura do David Ancelotti. E outra coisa que eu destacaria no Cruzeiro é que, assim, eu falei mais, né, sobre a atuação do Botafogo ali ofensivamente pelo lado esquerdo, ali com o Montoro, principalmente. Só que o lado mais forte do Botafogo durante toda a temporada, que foi o lado direito, justamente com aquela dobradinha que eu tinha falado de Arthur com, com o Vitinho, foi muito bem defendida. Porque do lado esquerdo você também tinha um acompanhamento do ponta. O Wanderson, no caso, ele baixava muito para acompanhar o Vitinho, então isso é uma característica forte do Cruzeiro. Os dois pontas são muito solidários e, assim, podem não ser os mais geniais tecnicamente, os jogadores mais dotados tecnicamente, só que são jogadores que possibilitam que dois jogadores muito decisivos, como o Matheus Pereira e o Cajote, tenham menos trabalho defensivo, né? Tenham menos tarefas defensivas, porque esses dois eles voltam, eles marcam por dois, eles ajudam os laterais na defesa, e aí o que acontecia, né? Porque se do lado direito da defesa o Willian estava tendo dor de cabeça no mano a mano e precisava do Christian dobrando a marcação com ele, e o fato de você não ter a ultrapassagem do lateral do Botafogo ali facilitava, né? Porque sempre ficavam 2 contra 1. Do lado direito, do lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, você tinha também esse 1 contra 1 ali do Arthur contra o Kaique, só que aí o Kaique ganhou todas, cara. O Kaique botou o Arthur no bolso, uma partidaça. Inclusive,
Tem que fazer o elogio aqui pro Kaique, que tá fazendo um campeonato brasileiro excepcional, cara, defensivamente. Assim, ele dá assistência pro primeiro gol, só que eu acho que o principal destaque dele essa partida é defensivamente, vencendo duelos mano a mano. Então, assim, mais uma grande partida do Cruzeiro, mais uma grande partida do sistema defensivo do Cruzeiro. E o Cruzeiro, mais uma vez, muito letal naquilo que é a sua principal arma, né? Que é atacar rápido, ser vertical, transição ofensiva, contra-ataque. Caio Jorge, cara, absurdo, absurdo que ele tá jogando de bola, de uma capacidade física, e aliada a uma técnica que tá assustando mesmo, assim, a arrancada dele no segundo gol é um negócio impressionante. É, então, assim, o campeonato pro Cruzeiro aí, ele é promissor. Eu acho que esse time tem alguns problemas sim, principalmente contra defesas que se fecham mais, time que dá a bola pro Cruzeiro e fala, acha espaço aí onde não tem espaço. Porque contra esses times que dão espaço para ele, Flamengo, Botafogo, Bahia, sei lá, esses adversários que tentam ter mais iniciativa é onde o Cruzeiro brilha, é contra quem o Cruzeiro gosta de jogar. Então, rapaziada, esse foi o Decifrando a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês deixem um like se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, pode deixar o dislike, mas deixe nos comentários a sua opinião do vídeo. Compartilhe o vídeo nos grupos de futebol, no grupo da família, no grupo da resenha. Espalhe a palavra para que o Decifra Futebol possa crescer. Se inscreva no canal, sininho da notificação, se puder dar o hype no vídeo também, vai estar ajudando muito. Mas se você só puder se inscrever, deixar o seu likezinho e já tá ótimo, rapaziada. Me sigam aqui no @guilherme.analista no Instagram, porque lá eu vou estar soltando as novidades do canal. Tanto de vídeos novos como com o andamento da página, que já já vai soltar. Assim, tivemos uns probleminhas aí com datas, mas tá ficando muito legal a identidade visual. Então, fiquem ligados. É isso, um abraço e tamo junto.